Um presidente populista, desconhecido de boa parte dos eleitores brasileiros, eleito com a missão de perseguir e combater os corruptos. Mas em seu estado ele era conhecido por distribuir cargos entre seus familiares e seus mais chegados. Usou de novas ferramentas de comunicação para vender a imagem de que ele era um político íntegro, puro, cristão, e fugiu dos debates com a estratégia de preservar sua imagem. Vocês já sabem de quem eu tô falando, né? Fernando Collor de Mello. Vocês pensavam que era quem? No vídeo de hoje a gente vai analisar como aconteceu o seu processo de impeachment e o que esse marco histórico da nossa jovem democracia pode nos ensinar para hoje. O processo de impeachment de Fernando Collor aconteceu em 1992. Ele foi o primeiro do Brasil e da América Latina, e ele culminou, com a saída do Collor da presidência do Brasil. Ele foi candidato para um partido bem naniquinho, criado apenas para comportar a candidatura dele, que foi o PRN, o Partido da Reconstrução Nacional, que nem existe mais hoje. A ideia era construir uma imagem de um Fernando Collor contrário à corrupção que assolava o Brasil. Uma de suas bandeiras era, entre aspas, moralizar o serviço público no país. Por isso ele ficou conhecido como o Caçador de Marajás, em referência à perseguição que ele fazia aos super salários dos super servidores. E qual era o contexto histórico? Era o contexto das eleições de 1989, um momento político ímpar na história do Brasil, uma vez que quase 30 anos depois, a gente estava conseguindo novamente votar diretamente para presidente. Havia 22 candidatos no pleito, desde Ulisses Guimarães, o líder do PMDB, que na época fez a transição entre MDB e PMDB. Você tinha o Paulo Maluf do PDS, que futuramente se tornaria PFL e hoje é o DEM. Leonel Brizola do PDT. Até o Silvio Santos foi candidato, mas sua candidatura acabou sendo impugnada antes das eleições acontecerem. O Collor, diante de todos esses candidatos, ele era o mais inexpressivo. Um pequeno partidozinho, minúsculo, mas que acabou tendo uma dimensão muito grande por causa da cobertura da mídia sobre ele. Foi com alguns desses elementos que ele acabou chegando, para a surpresa de todos, ao segundo turno das eleições presidenciais, disputando aí com um velho conhecido nosso, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do Partido dos Trabalhadores. Ele trabalhou com recursos de propaganda da época que ainda não eram trabalhados em nosso país. Por exemplo, ele trabalhou muito com a utilização de, entre aspas, influencers da época. Por exemplo, a utilização da Cláudia Raia como uma espécie de figura para aproximar ele da população mais carente, uma vez que a Cláudia Raia era conhecida atriz da Globo e fazia papéis populares. E aí vai um dado interessante para vocês. O Collor fugiu de todos os debates no primeiro turno com a ideia de preservar a imagem dele, tá? Enfim, parece que algumas pessoas tentaram copiar, Na verdade, copiaram ele na última eleição. Você deve saber quem é. Na reta final das eleições, com as intenções de voto muito parecidas, o último debate veiculado pela TV Globo foi determinante. Esse debate ele foi veiculado, já cortado, editado para o grande público. E nele a Globo procurou beneficiar o Collor. Um dos produtores, inclusive, afirmou que tinha ajudado o Collor a parecer mais gente do povo, colocando gotas de suor na testa do Collor. Bom, ele acabou sendo eleito e o seu governo se mostrou desastroso desde o início. Ele anunciou o Plano Collor. Qual era a ideia do Plano Collor? Era um pacote de medidas econômicas para conter a elevada inflação, que incluiu o confisco de valores em contas bancárias e poupanças. Muita gente ficou sem o seu dinheirinho guardado lá na poupança. Houve também congelamento de preços e de salários e uma grande demissão de funcionários públicos. E seu governo inaugurou a abertura do capital brasileiro ao capital estrangeiro, com uma série de privatizações, e a privataria começa necessariamente aí nessa jovem democracia a partir de Fernando Collor. Nenhuma dessas medidas aplacou a inflação em nosso país e acabou gerando um isolamento político muito forte do Collor. E essa instabilidade ficou ainda mais forte com a falta de apoio popular e a falta de apoio no Congresso. Mas a cereja do bolo aconteceu em 92 e a pessoa responsável por isso foi justamente o irmão de Collor, Pedro Collor. Em uma entrevista concedida à revista Veja, Pedro Collor anunciou a existência de um grande plano de corrupção
correndo ali por trás do governo, que a gente começou a chamar e ficou mais conhecido como o esquema de corrupção PC Farias. O esquema de PC girava em torno da influência que ele exercia sobre o presidente e sobre os ministérios, direcionando as políticas nacionais e principalmente desviando uma série de recursos da saúde, da educação, enfim, para contas falsas criadas fora do país. O esquema de corrupção e o envolvimento do próprio Collor acabaram fazendo com que as entidades civis elas entrassem com um pedido de impeachment do presidente. Após a instauração do pedido de impeachment, Collor foi à TV e convocou as pessoas a irem para as ruas de verde e amarelo manifestarem seu apoio ao presidente. Só que o que aconteceu foi totalmente o inverso. As pessoas foram para a rua vestidas de preto, em grande parte dos estudantes, com as caras pintadas de verde e amarelo, gritando para que o seu impeachment acontecesse, e principalmente com o slogan Fora Collor. Movimentos sociais, partidos políticos, muita gente se envolveu num movimento que ficou conhecido como Movimento pela Ética na Política. E o que aconteceu? A Câmara dos Deputados aprovou o pedido de impeachment com 441 votos a favor, condenando Collor pelo crime de responsabilidade. Inicialmente ele foi afastado e assumiu seu vice, o Itamar Franco, que acabou conduzindo o país até o final do mandato. Antes de o Senado votar o impeachment, Collor resolveu renunciar e se afastar da presidência. A mensagem que a eleição de Collor deixa é justamente aquela que nós precisamos trabalhar hoje. Cuidado com políticos demagógicos que tentam jogar para a população decisões que devem ser tomadas pelos poderes democráticos. Políticos que falam muito e muito do povo acabam nem olhando tanto assim para eles. E o impeachment do Collor é um marco necessário e fundamental para a história da jovem democracia no país. Processo que nós precisamos compreender ainda melhor. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe aí com os seus colegas para que eles também possam estudar um pouco mais sobre esse período do Collor, entender um pouquinho sobre esse momento que a gente vive hoje e como ele se parece um pouco com aquele momento em 92. E lembre-se, se você curte nosso conteúdo, seja um apoiador, vá no apoia.se/historiante e faça um apoio a partir de R$4 mensais. Você recebe conteúdo exclusivo, além de participar de muita coisa bacana que a gente faz, sorteio de livros, enfim. Vai lá e seja um apoiador. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.